e saber que o meu ser nada pode ocultar. Dar-te tudo, Senhor, viver o teu amor. Não preciso nada mais, pois a tua mão sobre o meu viver está. Eu sei, é por ti que eu dou a vida, e não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. Diante de ti, meu Senhor, sentir o teu olhar e saber que o meu ser nada pode ocultar. Dar-te tudo, Senhor, viver o teu amor. Não preciso nada mais, pois a tua mão sobre o meu viver está. Eu sei, é por ti que eu dou a vida, e não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. É por ti que eu dou a vida, e não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. Vou lutar para te agradar, até o meu fogo acabar, porque te amo, Deus, e seguir-te sem olhar tudo o que fica atrás. Não quero nada sem ti. Vou lutar para te agradar, até o meu fogo acabar, porque te amo, Deus, e seguir-te sem olhar tudo o que fica atrás. Não quero nada sem ti. É por ti que eu dou a vida, e não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. É por ti que eu dou a vida, e não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. Quero cumprimentar a todos os que estão a ver este vídeo com a paz de Deus.
Devido a toda a conjuntura social que vivemos, o Ministério da nossa Igreja decidiu, numa postura de dever cívico e de amor para com o próximo, suspender todas as atividades da AD Alverca em toda a área, até ao dia 30 de março. Nessa data teremos uma reunião do Ministério para avaliarmos a situação. O sábio Salomão escreveu no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eclesiastes 3:5. Estamos afastados fisicamente, mas acredito que podemos estar juntos mais do que nunca. Espiritualmente, em oração e amor uns pelos outros e numa comunicação de partilha através das novas tecnologias. Para nós, a casa de oração é um lugar especial, mas ser igreja não se esgota, bem pelo contrário, quando estamos juntos no templo. A igreja primitiva reunia-se em casas. Que esta seja uma oportunidade das nossas casas se transformarem em lugares de culto, adoração, partilha da palavra e de busca pela face de Deus. Somos igreja no templo e fora do templo, ou seja, em todo o tempo. Desafiamos a todos a realizarem cultos domésticos e, na medida do vosso possível e para edificação, naturalmente, partilharem alguns desses momentos. A Bíblia Sagrada nos diz, em relação à igreja primitiva, e todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a pregar que Jesus era o Cristo. Acredito que será um tempo de consagração, estudo da Palavra de Deus e de testemunho da nossa fé e da salvação que há em Cristo Jesus. Devemos orar pelas nossas autoridades, por todos os profissionais de saúde e por aqueles que de alguma forma já foram atingidos diretamente por este vírus. Todas as quartas-feiras, pelo menos, pelas 20h30 e todos os domingos, pelas 10 da manhã e pelas 15h30, vamos publicar um vídeo com algumas partilhas, mensagens e louvor por parte daqueles que cooperam em nossa igreja, para assim nos mantermos ligados pela partilha e ministração. Oremos para que Deus, que é especialista em transformar o mal em bem, possa trazer um despertar e avivamento à sua obra. Termino lendo o Salmo 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe a todos. É com muito prazer e com muita alegria que eu quero apresentar os nossos convidados, o pastor Osmar, sua esposa, irmã Linda, bem-vindos à nossa casa. Realmente estamos em casa. Vamos ter aqui uma conversa e vamos falar sobre alguns temas que eu acredito que vão ser de bênção para as nossas vidas. Os nossos irmãos, eles foram convidados para este fim de semana a estarem no retiro de casais da nossa igreja. Infelizmente não foi possível realizarmos esse retiro, mas estamos aqui num formato diferente e os nossos irmãos então vão partilhar alguma coisa que certamente irá abençoar e edificar a Igreja de Jesus. Nós vamos falar inevitavelmente sobre as circunstâncias que estamos a viver devido a este vírus e nós vamos falar de duas áreas que eu considero importantes e vamos ouvir a opinião dos nossos irmãos e também falarmos um pouco sobre estas duas áreas. Mas antes eu queria
pedir aos nossos irmãos para se apresentarem, falar um pouco deles, do ministério que eles têm vindo a desenvolver. Os nossos irmãos, além de missionários, eles também são formados na área do aconselhamento e têm abençoado muitos casais, muitas famílias, inclusive também muitos pastores. Então eu vou pedir para eles se apresentarem um pouco. Que bom, é um prazer podermos estar aqui com vocês. Como foi falado, somos um casal direto envolvido no Reino de Deus, aonde viemos como missionários americanos pela AGWM, que é a Assembleia de Deus Mundiais em Missões, e estamos aqui na nação de Portugal para ajudar a família, ajudar os pastores, como foi falado, e oramos, abençoamos a nação de Portugal porque amamos e estamos aqui de coração, servindo em várias coisas, mas realmente tendo um prazer tremendo em poder dar aquilo que nós temos recebido. Sim, é verdade. Como servos estamos aqui para servir esta nação, as igrejas, os líderes e propriamente o mais específico, né? Não só a família, mas também as famílias dos pastores. Nos preocupa muito a liderança, queremos ajudar naquilo que nós podemos, podendo crescer melhor e servir melhor ao Deus que nos deu a salvação um dia, a quem nós amamos. Mais uma vez, bem-vindos e obrigado pela vossa presença. As duas áreas que eu considero importantes, até devido também ao contexto que nós estamos a viver e que merecem a nossa reflexão, são as seguintes. Em primeiro lugar, qual deve ser a postura da Igreja, porque os dias que estamos a viver acabam por ser um desafio à nossa fé. Então, qual deve ser a postura da Igreja face a toda a situação? Ou seja, o equilíbrio e a gestão entre a nossa responsabilidade social, o nosso dever cívico, o dever de obediência às autoridades e, por outro lado, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que é testada também nestes dias. Então, como é que nós devemos gerir, não é, estas duas áreas? E, por outro lugar, uma outra área que eu acho que é importante nós falarmos um pouco e também vem ao encontro do vosso ministério. Estamos a viver um tempo em que as famílias vão estar mais juntas, em casa, vão passar mais tempo em casa, e como é que as famílias devem aproveitar este tempo, porque sabemos também, em algumas famílias, talvez, infelizmente, na maioria das famílias, quando elas passam mais tempo juntas, há uma maior probabilidade de conflitos, de não saberem gerir esse tempo em família, esse tempo conjunto. E agora, obrigatoriamente, os maridos vão passar mais tempo com as esposas e vice-versa, os pais com os filhos, não é? E será que também é uma oportunidade que as famílias têm de poder, então, melhorar os seus relacionamentos, não é? Etc. Então, em primeiro lugar, para os irmãos, qual é a postura correta da Igreja face a esta situação? Eu creio que, com certeza, todos os temas que foram falados aqui são importantíssimos e levaria horas para a gente tocar e apertar e me enunciar direitinho, mas em relação à igreja, eu gostaria de ler esse versículo, e é um versículo conhecido para todos, Jeremias 29, 11 e 12, 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Amém. Eu creio que a palavra de Deus está cheia de versículos, palavras específicas, aonde Deus interfere e Deus chama a igreja, nesse caso o seu povo, a responsabilidade de crer, de saber, eu sou bom, vou estar presente, vou te abençoar. E eu creio que o que está acontecendo conosco nesses dias, o medo está sendo espalhado de uma forma muito mais perigosa do que o próprio vírus em si, mas Deus está dizendo para nós, eu estou presente, os meus pensamentos são pensamentos de paz, não de mal. Deus esteve presente em tantas circunstâncias da igreja no passado, momentos difíceis, e Ele está presente conosco agora. A igreja não vai acabar, o mundo não vai acabar. Agora nós estamos passando por momentos diferentes, estamos passando por momentos, como o pastor falou, aonde a sociedade tem que entender como encaixar essa realidade
nós temos como igreja dar às autoridades a obediência, e eu digo, baseado na palavra, nós obedecemos tudo aquilo que não vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que faz sentido, tudo aquilo que vai promover a unidade. A igreja deve, e é o que está fazendo, é o que vocês estão fazendo aqui, a Igreja Assembleia de Deus em Portugal, eu creio que a Igreja de Cristo em todos os lados, estão dizendo, estamos aqui para fazer o melhor para a comunidade, para servir a comunidade. E Deus tem dito para nós, eu vou ouvir quando você clamar. E o clamor da igreja começa com isso. O que eu posso fazer? Nós não podemos perder a nossa fé, né? É verdade. Nós temos que entender que o nosso Deus é maior do que tudo isso que está acontecendo. E que Deus não foi surpreendido. Ele não foi surpreendido assim do nada. Não, nós fomos, mas Ele não. Ele está no controle, sempre estará no controle. E esse é o nosso Deus a quem nós servimos e amamos. Então nós precisamos entender isso e, na realidade, mais nos agarrar com a palavra de Deus, com as promessas que estão na palavra de Deus, que Ele está conosco e não nos deixará em momento nenhum. Então eu creio assim que é uma grande oportunidade que nós não podemos deixar passar, de nós podermos brilhar a luz de Cristo em momentos como esses. Porque nós estamos aqui na terra como o sal, como a luz, para fazer diferença. Não quando tudo está bem. Aí é fácil, não é? É quando as coisas estão caóticas. Realmente sabemos que as pessoas estão atemorizadas. Infelizmente, por um lado, a mídia está trazendo muita informação e às vezes não é muito como deveria ser, né? Mas eu não quero entrar nessa área, que é muito delicada. Agora, cuidado, nós temos que ter um filtro para filtrar tudo o que ouvimos, né? E porque às vezes parece que nós damos mais crédito à informação que a gente ouve na mídia do que à própria palavra de Deus. E a palavra de Deus é importante para nós termos essa paz. Essa paz. Deus tem grandes planos para nós, planos de paz. E a paz, ela é muito importante nos momentos que estamos passando. Temos que nos agarrar com o Senhor para ter essa paz. Nestes dias, quando isso tudo começou, tem um versículo que tem tocado muito no meu coração, que é Romanos 15:13. E eu vou ler para vocês, vamos ler juntos. Romanos 15:13 diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, toda paz, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Não é no nosso poder, é no poder do Espírito Santo. Que sejamos ricos de esperança, porque a esperança, ela desaparece. Quando entra o pânico, o medo, não há paz, a esperança vai embora. Nós precisamos, como igreja, ter essa esperança de que dias vão vir melhores dos que estamos passando hoje. Isso vai passar. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Na história da humanidade, na história da igreja, a Bíblia nos conta quantas histórias de dificuldades, de situações, de crises, e tudo foi superado porque o Senhor está conosco. E para terminar minhas palavras, em momentos desses é que a igreja teve a oportunidade de brilhar, de servir, de amar, de ter compaixão. A compaixão é amor em ação. Nós estamos perante um momento de que nós precisamos ter o nosso amor ágape, o amor incondicional, esse amor que Deus nos deu a nós como cristãos, como a igreja de Cristo no mundo, podermos ser servos, ajudar, ter compaixão e colocar esse amor em ação uns para com os outros. Eu creio que o que você falou sobre esperança é algo que não aconteceu, né? Nós esperamos que vai acontecer. Isso. E isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós como igreja temos que crer, pedir a misericórdia de Deus, crer nas promessas, na palavra que Deus está presente, e com isso a nossa fé é fortificada. Fé fortificada, existe essa esperança e o povo vive bem. E o que acontece, a gente sempre brinca assim, se você tem fé, então não vai ter medo. Mas se você perde a fé, vai subir o medo. Então é uma balança que acontece, e é por isso, infelizmente, muitos cristãos podem vir na igreja, baterem palmas, estarem aqui, carregar uma Bíblia e ter um nome, mas se o coração tem medo, então é porque Deus não está presente como deveria estar. Estão baseados nas circunstâncias, estão baseados no que ouvem, como foi falado,
e cada vez a esperança de que Deus está por nós, vai lutar, Deus tem pensamentos de paz, ela desaparece. Então nós como igreja não é aqui as quatro paredes, mas é realmente o nosso coração, nossa intimidade com Deus, e é o que está acontecendo agora, mesmo distantes, mas nós estamos em unidade no coração, no espírito, crendo. Deus está fazendo e sempre vai fazer alguma coisa para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Romanos 8, 28. Está falando justamente isso. Deus está trabalhando para nos abençoar. E eu creio que essa é a realidade nossa. É lidar com as circunstâncias, a mídia, o governo, tudo isso nós não queremos ir contra nada disso, mas não podemos parar de viver, de crer, de ter a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Abençoado é o homem que confia em Deus, né? É o que a Bíblia fala, e nós estamos aqui para celebrar isso. É interessante porque esta conversa, de alguma forma, dá-nos a possibilidade de esclarecer a razão porque nós tomamos a decisão de suspender as nossas atividades. A base da nossa decisão não foi tanto, ou não foi mesmo, aliás, o medo do vírus, a falta de confiança em Deus, e eu quero mesmo dizer à igreja, aos crentes, que nós devemos confiar em Deus, e é nos momentos de crise que a nossa fé é provada, e Deus sempre está connosco. Não é? A base da nossa decisão teve a ver com a nossa responsabilidade social, no sentido de darmos um testemunho público, foi que temos espaços abertos ao público, que são frequentados, digamos assim, por crentes e por não crentes, então achamos por bem também seguir as orientações do nosso governo, mas devemos passar esta mensagem, que o crente que confia verdadeiramente em Deus não pode ter medo. Não pode ter medo de nada, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Devemos fazer a nossa parte, cá está o tal equilíbrio que nós devemos ter. Devemos fazer a nossa parte nesta situação e em outras situações, devemos ser prudentes, não devemos tentar o Senhor, mas há coisas que nós não controlamos. E a nossa dependência de Deus deve ser incondicional, não é assim? E que isso possa ser também testemunho para aqueles que neste momento estão aprisionados pelo medo. Eu tenho notado aqui Atos 12:5, quando Pedro estava preso e já estava com a sentença que, né, vai morrer, e todo mundo já estava, e a igreja estava trancada em portas, e agora estava ali fazendo oração, contínua oração por ele. Eu creio que em momentos, principalmente como esse, onde existe sempre o perigo lá fora, porque o diabo quer matar, roubar e destruir, agora a igreja tem essa comunicação com Deus, essa linha direta que nós temos de dizer, de chorar, de clamar, de agradecer, de louvar, de bendizer, de ter essa intimidade com Ele. E a igreja estava em contínua oração. E o milagre aconteceu, aquilo que eles oravam aconteceu. Então, é momentos, como o pastor falou, momentos cívicos de nós orarmos pela comunidade. Não é porque a pessoa é boazinha, é porque nós estamos aqui, como a Linda falou, fazer diferença, ser o sal, ser a luz. Então nós estamos nas nossas casas, no meio de família, orar, abençoar, pedir, clamar, não só por Portugal, pela nossa família, pelos nossos, orar pelos outros países que estão piores, orar pela Itália, orar para que Deus, no meio deste caos, venha tocar vida, venha libertar do medo, venha transformar, venha abrir oportunidade para pessoas dizerem, olha, eu preciso de segurança porque eu estou mal. Então é uma conversação que nós, como crentes, podemos ter com muitas pessoas dizendo, eu estou orando por você, eu estou pedindo pela tua família, e crer, e fazermos a nossa vida com respeito à sociedade, com respeito às leis, aos mandamentos do governo, vamos dizer, mas não deixar de continuar sendo o que nós somos, filhos amados de Deus. Os pensamentos de Deus é bom, é para fazer o bem e não o mal. E eu creio que é por isso que estamos aqui, falando, celebrando isso. É verdade, precisamos ter a sabedoria que Deus nos dá, né? As nossas palavras têm muito poder. E agora é uma boa oportunidade que as pessoas se comunicam, né? Já que nós temos tantos meios de comunicação, e agora as pessoas também vão ter mais tempo, né? Não estão trabalhando, estão mais paradas em casa,
Eu imagino quanta comunicação vai ser feita através das redes sociais, telefone e tudo mais. Então, que seja uma oportunidade para nós usarmos palavras sábias. Não espalhe o medo, o pânico. Também não espiritualize tudo, porque às vezes também corremos o risco de que tudo é espiritual. E as pessoas vão se cansar de nos ouvir se nós espiritualizarmos tudo. Agora, se nós trouxermos palavras equilibradas, que trazem segurança, que trazem uma firmeza, que trazem uma postura, que trazem amor, que trazem carinho, cuidado, preocupação, e não altruísmo, e talvez você dizer, olha, eu fui na loja, comprei essas compras e eu vou compartilhar com você, está aqui uma coisa que eu trouxe ao seu vizinho. São momentos realmente de nós termos esse cuidado, esse tacto para tocar alguém que está desesperado, porque para nós, os crentes, sabemos que o nosso tempo não terminou. Eu não creio nisso, eu creio que ainda temos muito para viver, mas se um de nós partir por causa dessa situação, é ganho. Nós vamos estar no céu com o Senhor, missão cumprida. Amen. Porque nós vamos nos encontrar com o Senhor, ou Ele vem nas nuvens nos buscar, ou então a morte vai chegar. Ela pode chegar de muitas maneiras. Eu sempre digo que a morte é um veículo que nos vem buscar, e se esse for o veículo, amém, porque o morrer com Cristo é ganho. Mas se não é chegada a nossa hora, então nós precisamos saber viver. A gente diz que quem sabe viver sabe morrer, né? É uma grande verdade. E agora é uma oportunidade. Você conversa com alguns crentes, eles estão apavorados. Eles dizem, mas onde está a sua fé? Né? Se morrermos, somos do Senhor. Então, já que estamos aqui e Deus nos colocou aqui por um propósito, eu creio que é um momento específico, e vem muito no meu coração a história de Esther. Ela foi criada para um propósito, para um momento da história. Nós estamos passando um momento da história. Deus tem um propósito em tudo que Ele permite. Isso foi permissão de Deus. Há propósitos, não só para a minha vida, como para a vida de cada um de nós, que Deus vai nos usar para nos fazer, talvez, sermos cristãos mais fortes, mais em condição, mais em controle das nossas próprias emoções, né? Possamos ser pessoas mais inteligentes, emocionalmente falando, ter as nossas emoções em xeque. Porque muitas vezes a pessoa, quando chega um momento de crise, fica totalmente desgovernada e não consegue manejar as circunstâncias ou as pessoas em volta dela. Então é uma oportunidade de nós crescermos, amadurecermos em todas as áreas, espiritualmente falando, nos chegarmos mais a Deus, porque pode ser a nossa hora. E como é que estamos? Estamos preparados para nos encontrar com o Senhor? Então são momentos que nós devemos refletir, usar isso como uma maneira positiva para crescer como igreja, não só crescer a nível individual, como é que eu estou emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu tenho que tomar meus cuidados, tomar mais vitamina C, cuidar da minha saúde em momentos como esses, mas também crescer não só na individualidade, como também como igreja. Estamos mais próximos, como o pastor disse, né? Nós estamos na igreja local, nas quatro paredes, mas continuamos sendo igreja. Então que nós como igreja possamos estar conectados, nos preocupando com os outros, com os nossos irmãos, talvez com os mais idosos, talvez com uma mãe solteira, saber se está tudo bem, se tem alguma dificuldade, se precisa de alguma ajuda. Essa deve ser a nossa preocupação. E lutar contra o individualismo. Parece que o individualismo já está querendo sair dentro da pessoa, e a pessoa vai para o supermercado e é capaz de ficar 3 horas na fila e não tem medo do vírus, né? Com muita gente em volta, só para ter a casa cheia de tudo quanto é coisa, porque pode precisar. Eu acho que é um exagero. É verdade, é um exagero quando as pessoas colocam a vida deles como o centro de todas as coisas. Deus tem nos ensinado, dentro da palavra de Deus, é justamente isso. É viver um dia de cada vez, é crer que Ele está presente, crer que Ele vai nos proteger, porque a Bíblia diz, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. A palavra de Deus também nos diz que o diabo quer matar, roubar e destruir. Agora, ele começa com os pensamentos, ele começa atingindo a você, a sua família, através dos pensamentos, que a pessoa começa a acelerar o mal, em vez de se concentrar no bem e no bom que Deus já determinou. Então a nossa parte deve ser, vamos lavar a mão? Vamos lavar a mão, vamos e desinfetar a mão. Isso aí faz parte do dia a dia e todos nós devemos fazer. Se o crente vier a ficar doente, Deus está presente. E como a Linda falou, se morrer, vai para o céu, melhor ainda. Ninguém quer morrer, eu não quero morrer.
mas nós devemos entender que todos nós, como o pastor falou, estamos passando por aqui. Então isso aqui não é para nos agarrarmos e que, o que vai acontecer? Não, muito pelo contrário, nós temos que nos agarrar em Deus. Temos que crer que Ele está presente. Vai acontecer coisas más? Vão. Eu tenho um versículo que gostaria de ler para vocês. Vocês conhecem, como igreja, vocês conhecem? Apóstolo Paulo, quando ele estava dentro do navio, e ele tinha falado, olha, não faça isso que vai acontecer mal. Eles não ouviram e o navio foi a pique, o navio afundou. E eles saíram na ilha de Malta, sobreviveram todos, né? Apóstolo Paulo estava lá, e agora fazendo a fogueira, de repente, vocês conhecem a história, isso está em Atos capítulo 28, e eu quero ler o versículo 5, porque ele estava agarrando os pedacinhos de pau para fazer a fogueira, estava todo mundo com frio, sofrendo consequências, circunstâncias, e veio uma víbora e morde ele, e ele estava, e o que ele fez? Atos 28, 5, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Apóstolo Paulo agarrou aquilo que o diabo estava tentando fazer, de matar, de roubar, de colocar medo, e ele disse, sai para lá, sacudiu a víbora. Então está na hora de nós, crentes, sacudirmos essa víbora do medo, essa víbora dos pensamentos que Satanás tem tirado, tem feito para tirar a paz, e agarrarmos e dizer, não, em nome de Jesus, eu estou aqui para viver e desfrutar. Então, em vez de estarmos chorando como a grande maioria da população, vamos estar com esperança, como foi falado, vamos estar com fé, vamos estar orando, abençoando, nos preocupando, chamando, vamos ter mais tempo para estar dentro de casa, vamos conversar, perguntar para as outras pessoas, porque isso é ser o sal e a luz, como a Linda estava falando. E eu creio que são momentos onde você vai ficar sentado chorando, ou você vai dizer, olha, o que eu posso fazer? Então o apóstolo Paulo aqui sacudiu a víbora. Você e eu devemos fazer a mesma coisa, de não nos acomodarmos com o medo que está dentro da população. Nós temos que dizer, em nome de Jesus, tem mais para nós. Vamos obedecer, vamos fazer. Se ficarmos doentes, ficamos, mas não queremos ficar. Se você está doente, fique em casa, mas quando puder, assim que puder, venha estar junto com a igreja quando vai começar a se reunir novamente. Eu creio que essa é a atitude nossa, do verdadeiro cristão, daquele que tem paixão pelas almas, não quer ficar parado. Então que nós possamos nos concentrar, que nós possamos ver que Deus sempre tem mais para nós. Essa é a nossa paixão, de ver as pessoas bem e melhorando, porque é isso que é a intenção do pastor e da igreja, ajudar os outros a melhorarem, não é assim? E é desta forma, ou dessa forma, que a igreja ela dá testemunho da sua fé, da sua confiança em Deus, porque se tivermos o mesmo medo que todos têm, nós não vamos conseguir dar testemunho do Deus grande que nós temos. E as pessoas precisam neste tempo, não é? De ver em nós esta atitude de fé, de confiança, e que nós possamos ser, como o irmão disse, luz e sal, não é? Eu acredito que este tempo, Deus permitiu ou preparou este tempo, porque sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas e tudo tem propósito em Deus e para Deus. Eu acredito que a igreja ela pode dar esse testemunho de fé, não é? Para com aqueles que estão a sofrer, para com aqueles que estão no fundo amarrados ao medo de contraírem o vírus. A igreja pode dar este testemunho de fé, não é? Que nós fazemos as nossas obrigações, nossos deveres, mas não estamos aprisionados ao medo. Não. E em Deus as pessoas podem também ter esta confiança, esta esperança. É verdade. O medo paralisa a pessoa fica sem ação e ela fica uma presa rápida para qualquer circunstância, não só o próprio vírus, ou até a própria depressão, porque a pessoa fica tão isolada, o medo vai lhe trazer esse isolamento, se fecha, o medo traz um desequilíbrio, um pânico, que a pessoa congela, a pessoa fica totalmente descontrolada e ela se isola, e com isso vem uma depressão e não comunica com ninguém. Que isso não seja também uma opção para nós, igreja, de maneira nenhuma,
nós precisamos levar esse medo. Sim, nós somos humanos. Leve esse medo aos pés da cruz. Peça ao Senhor: Senhor, tira esse medo de mim. Me enche de fé, me enche, como já falamos, a fé tira o medo. Então enche-se de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Escute a palavra, leia a palavra, coma a palavra de Deus, para que a fé cresça e o medo saia. Com isso você não se isola, você fica em comunidade, porque é importante estarmos em comunidade, é importante estarmos juntos como igreja, comunicando. Procure o seu pastor para que ele ore por você por telefone, que esteja conectado. Procure os irmãos da igreja, esteja conectado. Não se isole. Se sentir algo, e seja sincero, seja transparente. Fale com as pessoas que podem te ajudar. Aqueles que podem te ajudar, você deve ser sincero. Mas aqueles que você sente que, se você for sincero, vai prejudicá-los, não faça isso. Procure quem pode te ajudar, porque aí você pode se abrir e pedir ajuda em oração, uma palavra, para levantar o teu autoestima também, para você estar bem saudável, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Aqui está dizendo que nós somos portadores de boas novas, né? E o crente, ele deve ser esse portador de boas novas. A palavra de Deus nos diz que Deus pega o mal que o diabo lança e ele muda ou inverte isso para a bênção do povo de Deus. E eu creio que é isso que Deus está fazendo com a igreja. Nós temos orado, vocês têm orado, muitos têm orado pela nação de Portugal, pedindo reavivamento, pedindo, clamando. Eu creio que é uma oportunidade da igreja sair dessa situação para tocar vidas que outrora tinha essa barreira, um muro onde as pessoas, estou bem, não preciso de nada. Agora, como a Linda falou, como estão com medo, estão paralisados, não sabem o que fazer ou para onde ir, então você e eu, que temos a palavra de Deus, vamos falar: está tudo bem com você, posso orar por você, posso pedir e passar uma palavra de ânimo, de incentivo, porque a palavra de Deus é tremenda, ela continua, ela é uma espada, ela corta e ela vai dar força àquele que já está quase cansado. Então você e eu estamos ouvindo a palavra, e parabenizo os que estão ouvindo esse programa e dizendo: eu quero ouvir, tenho fome e sede da palavra, né? E o que nós podemos e devemos fazer é justamente isso, porque nós cremos que a nação foi sacudida, e a nação foi sacudida com um propósito. Deus sempre, porque se Ele permitiu, Ele tem propósito. Se Ele não quisesse que acontecesse, Ele impedia. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o poder para fazer tudo. Então, se Deus permitiu, vamos usar essa circunstância para nós, como cristãos, como foi falado, para sermos um instrumento nas mãos de Deus, para tocar um que está com medo, tocar um que está frágil, e ajudar a ser uma melhor pessoa depois dessa crise, porque as pessoas estão vulneráveis, viram que não adianta ter o dinheiro no banco se não tem saúde, se não tem que... nós estávamos vindo para cá e as ruas estão praticamente desertas, não tem tráfego em Lisboa, isso foi uma bênção. Vamos enxergar o positivo, vamos enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus já fez, não vamos ficar aumentando o que o diabo está fazendo. Então, vamos ouvir as notícias, vamos respeitar, mas vamos nos concentrar no que Deus já falou. E Deus é bom, os planos de Deus são bons, planos de paz, é plano para nos dar o fim que nós esperamos. Eu espero que no fim disso tudo, nós vamos dizer graças a Deus que aquilo aconteceu, porque olha o que está acontecendo na igreja, olha o que está acontecendo na minha vida, na minha família. Nós temos condição e devemos ser, em momentos como esse, cristãos onde diz: Senhor, pode contar comigo. Estarmos disponíveis a sermos usados nas mãos de Deus, como Linda está falando, para ser o sal, para ser a luz em momentos como esse. Deus sempre tem um propósito para todas as coisas. E Ele também responde às nossas orações. É interessante aquilo que o irmão disse. Nós, a igreja em Portugal, estamos a orar por um avivamento. E quem sabe isto que está a acontecer é a permissão de Deus, de alguma forma é a resposta de Deus ao nosso clamor. Porque quando nós estamos fracos e os momentos de fraqueza, eles vêm quando nós não controlamos as coisas, nós dependemos mais de Deus.
E aí somos mais fortes porque dependemos mais de Deus. Exato. E porque somos mais fortes, podemos ajudar outros, podemos alcançar outros. Não é? Eu creio que esses são os momentos onde os filhos de muitos cristãos que estão desviados vão correr para a casa do Senhor com medo de morrer, ok? Porque quem está desviado sabe que se morrer desviado vai para o inferno. Então vai dizer: Deus tem misericórdia de mim. Então muitos que estão orando pelos seus filhos, orando pela sua família há anos e não voltaram, esses momentos vão fazer sacudir a segurança e vão dizer: olha, como é que horas que é o mesmo culto lá na sua igreja? E vão começar. Então você que é mãe, você que é avó, você que está orando, impetrando, creia que Deus não deixa perder nenhuma oportunidade. Deus está ouvindo. Se Ele ouve, Ele responde. E Ele vai responder tocando muitas vidas. Então eu creio que são momentos, como você está falando, Miguel, de que Deus vai usar isso para sacudir a vida daqueles que já estavam calejados, isolados, fechados, trancados, como Linda falou, no mundo deles, e de repente essas barreiras todas se caem, porque o ser humano é todo igual. Ele precisa de comida, ele precisa de ar, ele precisa de luz de sol, ele precisa de água. Todos iguais, né? É só aqui na cabeça o pensamento que eu sou melhor, ou que sou mais importante, ou que... Então que Deus nos ajude a sair dessa crise, dessa situação, de uma maneira onde nós vamos olhar para trás e dizer: graças a Deus que nós estamos melhores hoje do que estávamos antes. Crise econômica vai vir, porque depois dessa situação mundial vai acontecer, mas a crise emocional e a crise espiritual, essa nós não precisamos de participar, muito pelo contrário. Deus vai nos fazer, como você falou, sair mais fortes, mais conscientes, mais tementes, mais submissos à vontade de Deus. E isso é o que eu creio. Amém, eu creio também. Antes de nós finalizarmos a primeira parte da nossa conversa, nós vamos orar. E assim ao pastor Osmar para orar por nós, pela Igreja Aldeia Alverca, por toda a Igreja de Jesus nesta nação e em todo o mundo. Amém. Para que possamos mesmo perceber aquilo que Deus está a fazer e quer fazer com toda esta situação. Yes. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, agradecemos, louvamos, bendizemos a Ti por tudo aquilo, Senhor, que Tu tens feito nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, na vida desta nação, Portugal. Agradecemos, Pai, não pelo mal, mas agradecemos porque mesmo no mal, a Tua presença é constante conosco. E nós cremos que os Teus planos são para abençoar a vida de cada um, abençoar os Teus filhos, abençoar a nossa nação de Portugal. Oramos, abençoamos e pedimos a sabedoria sobre os líderes que possam tomar decisões sábias para proteger o povo, fazer o que podem fazer para poder ajudar. Oramos e abençoamos os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão ajudando a sociedade, aqueles que estão ajudando os que já estão doentes. Pai, abençoamos a vida deles. Pai, acima de tudo, oramos e abençoamos a Tua igreja aqui de Alverca. Pedimos, Pai, pelo pastor Miguel, Cristina, abençoamos os líderes, Pai, a cada um que tem desenvolvido nesta igreja o desejo de servir. E dizemos obrigado. Obrigado porque nós vemos o que Tu tens feito e dizemos obrigado hoje por aquilo que Tu vais fazer, a esperança de que tem mais. Nós abençoamos, Pai, a vida, abençoamos, Pai, a família. E pedimos que a Tua paz reine em nosso coração. Pai, pedimos por aqueles que estão enfermos, ajude-os, repreendemos este mal, este vírus, em nome de Jesus, Pai, e confessamos, profetizamos e declaramos a cura, o restabelecimento. Protege os idosos, protege, Pai, a vida de cada um. E desde já agradecemos, porque nós cremos que tem mais. Em nome de Jesus, agradecemos por esse privilégio de estarmos reunidos como igreja aqui em Alverca. Amém. Amém. Agradecemos por terem estado connosco, por terem assistido a este vídeo. A segunda parte da nossa conversa vai ser exibida logo à tarde, pelas 15h30. Deus abençoe. Meu Senhor, sentir o Teu olhar.
dar-te tudo, Senhor, viver o teu amor. Não preciso nada mais, pois a tua mão sobre o meu viver está. Eu sei, é por ti que eu dou a vida, e não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. Diante de ti, meu Senhor, sentir o teu olhar e saber que o meu ser nada pode ocultar. Dar-te tudo, Senhor, viver o teu amor. Não preciso nada mais, pois a tua mão sobre o meu viver está. Eu sei, é por ti que eu dou a vida, e não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. É por ti que eu dou a vida, e não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. Vou lutar para te agradar, até o meu fogo acabar, porque te amo, Deus, e seguir-te sem olhar tudo o que fica atrás. Não quero nada sem ti. Vou lutar para te agradar, até o meu fogo acabar, porque te amo, Deus, e seguir-te sem olhar tudo o que fica atrás. Não quero nada sem ti. É por ti que eu dou a vida, e não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. É por ti que eu dou a vida, e não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar